vamos mostrar o menu Estratégias, que ele é composto de vários menus, mas os que interessam são basicamente os dois primeiros, F12 e Ctrl F12, que é o menu de aplicar estratégia, e aplicar estratégia para um conjunto de ativos. Né? A gente pode ver que essa telinha pequena tem uma seta verde logo em cima, que ela alterna entre aqueles dois menus. Essa tela menor é de aplicar estratégia para o ativo que está no gráfico agora. Clicando na seta verde, a gente transforma a mesma tela num aplicar estratégia coletivo, né, para um conjunto de ativos. E aí todos os ativos que estão aqui desse lado, que pode ser os índices ou pode ser uma carteira pessoal, estão aqui desse lado. Bom, muito bem. Essas são as estratégias disponíveis, com os estudos estocástico lento e rápido, índice de força relativa, MACD ou histograma MACD, também conhecido como MACD. A estratégia permite operar comprado, ou seja, fazer uma operação de compra, abrindo a sua operação, e depois fechar com uma venda, que é o que todo mundo faz no home broker, que é o que pode fazer pelo home broker por enquanto. E operar vendido, que é o inverso. Você abre uma venda a descoberto e depois fecha a operação com uma compra. Certo? Operando comprado, você usa o índice de força relativa, ele traz algumas configurações padrão. Da mesma forma, se nós alterarmos para o MACD, ele vai trazer as configurações padrão do MACD. Usando aqui o módulo de corretagem, a gente vai poder depois ver um relatório do que foi feito. A gente pode colocar a nossa corretagem só para fim de relatório. Tá? Então, se a corretagem da sua corretora é de, por exemplo, R$20 fixo, aqui você vai colocar a compra mais a venda, R$40. Tá? Aqui são as duas corretagens, a de compra mais a venda. E se tiver um percentual, você coloca aqui somado aos emolumentos. No meu caso aqui os emolumentos vão ser 0,035, que é o padrão, para comprar normal, né? Fora de day trade, se for day trade é 0,25. Como não estou usando corretagem percentual, isso aqui é só o emolumento. Eu posso também simular um stop, aqui na estratégia, que a gente vai ver daqui a pouco. Posso escolher a data inicial, ou posso deixar isso aqui para pegar tudo que tem no gráfico. E posso escolher alarmes sonoros, que vão tocar sempre que uma estratégia ou de compra ou de venda aparecer. Eu posso usar um para compra e outro para venda. E aí sempre que um deles tocar, eu vou saber qual que é. Eu posso ainda gravar arquivos no formato WAV ou escolher alguns do Windows mesmo para essa função. Tá bom? Clicando no botão Ver no gráfico, a minha estratégia vai marcar um T verde nos sinais de compra e um vermelho nos sinais de venda. Aqui a gente pode ver direitinho como ela faz essa compra e essa venda. Por exemplo, aqui nós podemos ver que a compra ela não foi feita à venda porque a estratégia não foi atingida e ela acabou gerando um prejuízo. Para evitar essas estratégias com prejuízo, a gente pode voltar lá naquela tela e configurar um stop, que pode ser um percentual fixo do preço que o programa vai mandar comprar. Por exemplo, aqui mais ou menos na casa dos R$43, eu posso colocar um fixo de 3%. Ele vai me colocar uma venda aqui dentro do gráfico com um sinalzinho de S em cima, que quer dizer uma venda com stop. Uma venda sem stop fica só o sinalzinho vermelho. E aí ele vai abrir outras operações dentro dessa mesma estratégia, sempre que a estratégia sempre que o indicador, né, mostrar. Voltando aqui para a nossa tela de configuração, podemos ainda escolher o percentual da mínima anterior. Por exemplo, 0,5% da mínima anterior. Fazendo isso, a partir do momento que o programa marca uma compra, sempre que uma barra cair em relação à barra anterior, o que nós colocamos na configuração, ele vai marcar o stop. Tá? Não é em relação ao preço de compra, é em relação sempre à barra anterior. Então ele pode ir para o infinito e marcar um stop com um lucro. Tá? Uma estratégia boa, principalmente para day trade ou para operações com o histograma ou algum outro indicador que não tenha sinal de saída tão simples
como são o índice de forças estocástico, por exemplo. Para finalizar, a gente pode ver o relatório da nossa estratégia. Além de ver os sinais no gráfico, vendo o relatório, o programa pede que você digite um valor hipotético com que foi feita essas compras. Ou seja, no início da estratégia, eu posso ter começado com R$10.000, por exemplo. Ok. Eu posso exportar essas operações para o Excel, tá? Para o Microsoft Excel, para ver compra a compra no Excel. E aí, ele vai me mostrar de qualquer forma o relatório da estratégia, que mostra qual foi o indicador usado, operado comprando, né? Com o início, a data do início da operação, que é a primeira data que está no gráfico no momento, o total que foi aplicado, que foi o que a gente escolheu, e a nossa hipótese, total de operações feitas, é o total que está marcado no gráfico, quantas ganhadoras e quantas perdedoras, número de ganhos e perdas seguidos, o maior ganho, a maior perda, valor de corretagem mais emolumentos, isso é importante, você ter uma ideia dos seus custos, e o ganho da estratégia. Tá? Qual que é o intuito disso? É fazer com que você mude os parâmetros da estratégia para sempre maximizar o número de operações ganhadoras. E uma vez que você encontrar uma estratégia que tenha bastante operação ganhadora e tenha um ganho bom percentual, você começa a usar essa estratégia para o futuro também, não para o passado. Então você deixa o programa aberto e sempre que ele chegar no dia de hoje ou no gráfico intraday com um sinal de compra ou um sinal de venda, ele pode te dar um alarme sonoro e com certeza vai dar um alarme visual.